E hoje eu vou trazer para vocês um áudio e um vídeo para mostrar os motivos que fazem o governo estar travado. O vídeo mostra claramente o que o Congresso quer do governo do atual presidente. Ali é o presidente do Senado que está dizendo em alto som, sendo muito explicativo, ele claramente diz o que ele quer do governo atual em vigência. Eu estou evitando falar o nome do presidente porque o YouTube rapidinho identifica e trava o vídeo e eu perco mais 500 inscritos, então vocês estão entendendo o que eu estou falando. E o áudio é o que a ministra Damares encontrou na pasta dela. Então, dá uma olhadinha primeiro no que o presidente do Senado fala no Roda Viva. O senhor disse hoje, numa entrevista aqui em São Paulo, discutindo como fazer o governo funcionar, o senhor disse que o governo precisa fazer um ajuste fino na política. É preciso que o governo dedique mais tempo ao diálogo com os partidos. O senhor disse, inclusive, o meu entendimento é que o governo converse com os presidentes dos partidos. O que isso significa? Significa que o senhor está querendo restabelecer aquele velho dando que se recebe, troca de apoio político por cargos? O que significa isso, senhor? Significa, Ascânio, muito importante essa sua pergunta, o problema é que nos dias atuais, uma parcela da sociedade criminaliza a política. E na política, nós temos políticos que foram eleitos na sua base eleitoral e que assumiram compromissos com o prefeito, com o governador do seu estado. Parcela da sociedade e presidente da República. Né? Oi? Parcela da sociedade que inclui o presidente da República. Também, que elegeu o presidente da República, que é político. Ou seja, não adianta dizer que não vai tratar da política, porque todos nós somos políticos. Nós fomos eleitos para estar em Brasília, assim como um vereador foi eleito para estar na sua cidade. O que acontece é que esse modelo que foi estabelecido pelo presidente Bolsonaro de nomear os técnicos do governo em detrimento da política nesse primeiro momento, criou todo esse problema que nós estamos vivendo hoje. E que eu disse agora que ele tecnicamente está dialogando mais do que ele dialogou no primeiro mês de governo. Não estava errado antes. É preciso, então, negociar esse... Eu quero terminar o meu raciocínio. O que eu quero dizer para você? Os parlamentares querem se ver parte desse processo. Como você vai formatar uma base eleitoral de deputados e senadores que tem compromisso nas suas bases eleitorais, que assumiram compromisso com os seus eleitores de construir um hospital? O hospital não é do deputado e do senador. O hospital é do povo do Estado que elegeu ele. Então, se ele não tiver a autoridade de, como parlamentar, deputado ou senador, chegar ao governo federal e dizer, olha, governo federal, eu quero apoiar o governo federal, eu quero fazer a minha parte nas pautas importantes para o Brasil, mas eu tenho a minha vida e tenho a política no meu Estado que eu me comprometi. Eu preciso fazer um hospital para salvar a vida das pessoas. Isso é troca-troca? Não, mas ao contrário, não é troca-troca. Eu estou dando um exemplo de obras. E de cargos a mesma coisa. O presidente não escolheu os técnicos para fazerem parte do governo dele. Não são só os técnicos que conhecem técnicos. Político também conhecem técnicos. Se um político indicar um nome para uma composição de um determinado órgão no governo, e esse nome estiver comprometido com outras causas, o governo devolve o nome. Mas o político tem que fazer parte desse processo, porque muitas das vezes aquela estrutura é a estrutura que vai resolver o problema das pessoas. Bem, vocês acabaram de ver o que ele quer. Está dito aí em alto bom som. Eles querem a velha política. Eles querem o toma lá da cá. Eles querem a possibilidade de estar conseguindo ministérios, colocando pessoas em estatais e por aí. É a velha política querendo continuar o andamento dela. Infelizmente, o nosso país, o governo do nosso país, foi tomado de assalto por uma quadrilha altamente treinada, extremamente articulada e coesa.
Então, quando cai aquela cabeça principal que comanda todo o esquema, automaticamente entra um sucessor para esse cargo, onde ele vai passar a administrar tudo o que é necessário ali naquele jogo de corrupção. Nós estamos vendo, ninguém pode falar que o governo do presidente não quer trabalhar. Muito pelo contrário, ele quer trabalhar, mas pessoas como esse senhor, como o presidente do Senado, Davi Alcolumbre, é nítido o que eles querem. Então, eu espero que a população comece a reagir em cima dessas pessoas. Mais uma vez ficou provado que povo na rua causa alergia a político corrupto. O atual presidente da Câmara Federal, Rodrigo Maia, já pediu celeridade para aprovar a reforma da Previdência. Então, gente, o que nós temos que fazer é estar na rua, é estar nos manifestando como foi no dia 26. Agora, para finalizar a vergonha deste país, desse monte de merda que nós temos dentro do governo, entendeu? Não do atual, mas da antiga gestão, né? Antigas gestões. Olha o que a ministra Damares encontrou quando começaram a fuçar. Com relação a direitos humanos, estamos trabalhando muito. E agora a gente vai trazer para o Brasil uma novidade, vamos estar apresentando uma coordenação dentro do Ministério que vai abordar a corrupção sob o aspecto de direitos humanos. Se direitos humanos foram violados nessa nação, foi por causa da corrupção. Quantas pessoas morreram na fila de hospital? Quantas crianças não tiveram acesso à educação? Quantas creches não foram construídas? A maior violação de direitos humanos nessa nação se chama corrupção. E a gente vai trabalhar. Deputado delegado Pablo, o senhor fala sobre realmente todos os absurdos com os povos indígenas. Deixa eu dizer uma coisa, deputado. Não é só com os povos indígenas, não. Gente, eu acho que eu sou muito visada porque eu falo as coisas que eu vejo. E eu vou continuar falando. Por exemplo, eu acho que tinha um país de faz de conta aqui. Deixa eu contar um exemplo, eu posso contar vários. O Disque 100 era a política pública, deputado, mais divulgada de proteção da infância. Gente, quando eu assumi o Disque 100, que está lá no nosso ministério, você ficava 50 minutos a 80 num telefone para ser atendido. Nós nomeamos o nosso ouvidor nacional de direitos humanos e ele avisou a central. Você sabe onde fica a central do do Disque 100? Fica lá na Bahia. É lá, você liga e é atendido lá. O nosso ouvidor foi lá conhecer as 300 pessoas que trabalham no Disque 100. Ele avisou que ia. De dentro da sala ele ligou. Ele ficou no Disque 100 olhando para a cara de todo mundo 51 minutos e não foi atendido. Era essa política pública que divulgavam. Em 3 meses, nós mudamos o Disque 100. Pode ligar aí agora, você vai ser atendido na hora. Isso é política pública de proteção da infância. Quer ver uma outra coisa? Era um país de faz de conta. Cadastro Nacional das Crianças Desaparecidas. Eu já falei isso em uma outra comissão, vou falar aqui, deputado. 41 mil crianças desaparecidas por ano. Esse cadastro existe há anos. Então, se some 41 mil, esse cadastro tinha que ter 41 mil registros por ano. O cadastro veio para mim. Eu sempre quis ter acesso ao cadastro. Como ativista e militante da infância. Nunca pude ver o cadastro. Como ministra, fui abrir. Quando eu fui abrir o cadastro e que as pessoas ganhavam dinheiro para coordenar esse cadastro, sabe quantas crianças estavam registradas no cadastro? Sobe 41 mil por ano. Vamos imaginar 10 anos. Eu achei que eu ia ver 500 mil registros. Tinha 69 registros. País de faz de conta. É isso que a gente tinha no Brasil. E agora a gente vem caminhando, mostrando todos os desmandes, mostrando tudo. Por exemplo, deputado, eu encontrei na FUNAI uma mesa de 22 mil reais. Uma escrivaninha de 22 mil reais. Eu encontrei na FUNAI, no último dia de trabalho, uma transferência de 44 milhões para se construir, para se fazer no Brasil, criptomoeda indígena. Você acha que índio precisa de moeda virtual? Era um país de faz de conta. Por isso que eu falo para os assessores, acompanhe este governo agora. Nos acompanhe, faça requerimento. Quer ver, deputados? Eu até queria sugerir que um deputado da comissão fizesse o requerimento. Eu encontrei um diagnóstico sobre a violência contra a juventude negra no Brasil. Um diagnóstico custou 5 milhões de reais.
Peçam, alguém faça um requerimento e peça os documentos desse diagnóstico. 5 milhões de reais para fazer um diagnóstico? Faça. O deputado Josiel, o que o senhor não faria nas suas escolas com 5 milhões de reais? Para o jovem negro. Então, assim, gente, era um país de faz de conta. Eu não tenho medo de falar isso, porque eu estou abrindo gavetas. Voltando agora para o deputado Josiel. Deputado, o senhor falou sobre a reconstrução dessa nação. Estamos reconstruindo. Não vai ser fácil. Não vai ser fácil. Nós estamos sendo criticados. Nós estamos sendo perseguidos. E aí a deputada Sâmia fala que a popularidade do governo Bolsonaro caiu. Olha, deputada, pode ser nas redes sociais com robozinho, mas não é o que eu vejo na rua. Inclusive, deixa eu dizer uma coisa, eu tô tendo dificuldade de andar na rua. Tô tendo dificuldade. Eu virei popstar. É abraço, é beijo, é presente. Gente, e tá acontecendo isso com todos os ministros de Bolsonaro. Então, na rua, o termômetro é outro. Eu acredito, deputada Sâmia, que há muita esperança nesse governo. E, deputada Sâmia, vamos torcer para esse governo dar certo, porque não é o governo, é o Brasil. Eu acho que a gente precisa torcer para que tudo isso dê certo. Viram? É por isso que esse país está travado. É por isso que esse país não progride. É por esse tipo de situação. Imagina quanto de dinheiro esses vagabundos retiraram do povo brasileiro. Eu espero que esse vídeo ganhe muitos likes e o principal, se inscreve no canal aqui e compartilhe esse vídeo. Falou, pessoal? Forte abraço para vocês. Espero que tenha dado assim um pouquinho mais de luz, mostrado um pouquinho mais quem são esses canalhas que estavam dentro do governo e que ainda, numa nova gestão, que é o caso do Rodrigo Maia, Davi Alcolumbre, eu espero que o povo dessa vez não feche mais os olhos. Forte abraço para vocês. Tchau.